Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Podemos assentar. Este homem, ele era um profeta, e a família dele estava passando por uma crise financeira muito complicada, e ele nem imaginava que iria morrer. Mas ele morreu deixando uma herança para a família. A herança era a dívida. E eu quero iniciar essa mensagem falando sobre pessoas que não conseguem trabalhar com preparação. Pessoas que muitas vezes ou abduzidas ou com uma fé bombástica, uma fé irreal, dizendo: não, peraí, o amanhã pertence ao Senhor, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Existe uma linha muito tênue, ou seja, muito fina, entre avareza e precaução e prudência. Existem pessoas que são avarentas, depois nós vamos falar sobre isso outro dia. Só que existem pessoas também que são imprudentes. Elas não conseguem trabalhar com hipóteses de imprevistos. Elas não conseguem trabalhar com a hipótese de perder um serviço, de ficar parado quantos meses. Elas não conseguem manter uma margem de economia para se abastecer nesse período. Então fica complicado. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina a diligência e não a negligência. Então, o que nós precisamos aprender, qual é o período que as pessoas começam a prosperar? Em meados da juventude, no início da maturidade. O início da maturidade, mais ou menos 30 e lá vai, perto dos 40, é onde a pessoa já cometeu erros, é onde a pessoa já fez muita coisa errada, então ela começa a dar uma guinada. Só que ela esquece que ela vai envelhecer. Ela esquece que é a chance que Deus está lhe dando. Então é o momento dela trabalhar para ela poder ajuntar fundos para que ela possa estar preparada para alguns episódios que acontecem na vida, como os dias maus. Então é necessário que o crente ele trabalhe com essa possibilidade. E como é que ele faz isso? Ganhando mais e gastando menos. Então o cristão, ele precisa trabalhar com a possibilidade de improvisos, porque os improvisos, eles acontecem. Quando essa família ia pensar que o marido ia morrer, eles estavam planejando pagar a dívida, parcelar não sei em quantas vezes, fazer em não sei em quantas vezes, só que o improviso chegou. E aí? Chegou. Aí você olha e diz: mas não sobra. Você sabe que a regra do cristão é sobrar. Toda vez que Jesus fazia um milagre, seja de multiplicação, sobrava. Então o cristão, ele tem que administrar o que ele possui, e ele precisa, hoje o tema da mensagem ele precisa aprender a administrar o que entra e tem que sobrar. Se não está sobrando,
a administração está sendo reprovada. Tem que sobrar. Não pode gastar tudo que se possui. Isso é bíblico. O cristão não pode gastar tudo que entra. Ele tem que administrar adequadamente, porque Deus dá a ele o suficiente para ele melhorar, para ele crescer, para ele angariar. Este é o objetivo. Primeiro ponto. Essa mulher, a crise pega ela de improviso, porque o marido morre. E aí, ela vai ter que fazer o quê? Tem várias alternativas para fazer. Roubar, prostituir, fugir. Só que ela não optou por nenhum. Ir atrás de outro credor para pagar esse, não é verdade? Estou devendo no banco, vou atrás do agiota para pagar o banco. Aí o agiota ameaça me matar, eu vou atrás de outro agiota para pagar aquele agiota, porque o agiota, aí o outro quer me matar. Daqui a pouco eu tenho que fugir. Agora, qual foi a primeira opção que ela teve? Eu quero falar deste versículo de número 1, sobre alguns critérios. Primeiro, precaução. Você não sabe quando a crise vai bater na sua porta. Não tem como você saber. Não tem como você adivinhar. Então você tem que estar preparado para ela. A crise vem. Oh, que maravilha, Deus está me abençoando. Vamos gastar tudo. Não comia uma vez no restaurante, agora come 8 dias. Mas pastora, só tem 7 dias na semana então. Mas arruma 8 para comer. Arruma 8 dias para comer no restaurante. E aí vai dinheiro embora, e vai dinheiro. Papelzinho, anotação, que não precisa anotar não, anotar o quê? Anotar R$2, está saindo. Tenta pegar um circular sem os R$2 para você ver se você pega. Tenta comprar um chinelo sem R$2. Tá faltando só R$2, para com isso aí. Você fala para o vendedor, que isso, vai fazer questão de R$2? O vendedor faz questão de R$2, e você não faz, porque você é um péssimo administrador. Os R$2 tem que estar anotado ali, ó. O real do cachorro-quente, o real do, sorvete que você tomou, ele tem que estar anotadinho no seu caderno. Vou perder tempo com um caderno. Tá, você não perde tempo com o caderno, por isso você perde tanto dinheiro do jeito que você perde. Aí chega no fim do mês, o que eu fiz com o dinheiro? Se você não sabe, nem eu. Aí você fala, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor fala, não me ponha nesse enrosco, nesse embaraço. Não venha com esse tipo de oração acusativa. Eu não quero saber desses rolos seus, não. Agora a questão é, primeiro, prudência, precaução. Segundo, a primeira pessoa que ela foi em Eliseu, ou seja, buscar a Deus. Deus honra quem honra Ele. E buscar a Deus em primeiro lugar é honrá-lo. Aí você vai no tio, depois você vai no padrinho, depois você vai no pai, depois você vai no irmão, depois você vai não sei aonde, depois você fala, tem Deus também. O porquê muitas pessoas não recebem respostas financeiras de Deus? Porque Deus é o último lugar. Deus tem que ser priorizado na sua vida. A única pessoa que não foge de você quando você está endividado é Deus. A única pessoa que estende a mão para você, para te abençoar com misericórdia, que não cobra juro nem correção monetária, é Deus. Então ele tem que ser a primeira pessoa a ser buscada. Por que você está devendo no banco? Porque você não buscou a Deus. Busca a Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas tem um cheque especial, né? Para que orar? Não é verdade? Tem aqueles parcelamentos com juros exorbitantes, você já fez o cálculo ou nunca fez? Ai, que belezinha, olha que maravilha, 12 vezes de 200, olha, era para mim pagar o quê? Sei lá, não sei, 2.000, vou pagar, faz as contas, um exemplo, faz as contas, o juro que está embutido naquele trem, é um assalto à mão armada com as 2 mãos impostas. Mas aí você olha ali, ai que maravilha, agora eu pago um pouquinho aqui, aí eu posso usar o outro cartão. Olha para o seu irmão e diga assim, tem gente que não pode. Não pode o quê? Responde para o teu irmão. Não pode usar cartão, não pode ter cheque.
Você precisa entender isso aí. Por exemplo, você diz assim, eu tenho imunidade fraca, baixa. Então você não pode ficar perto de gente que está com gripe, gente que está com virose. Porque eu tenho imunidade baixa. Tem gente que não pode ter cartão e nem talão de cheque. Se você não consegue ter, é uma folhinha bonitinha, escrito uns trem, está lá a sua assinatura. Qualquer coisinha. E é cheque, e é cheque. Dá uma folha de cheque de R$15, paga quanto de taxa que os bancos cobram? E é cheque, e é cartão. Qualquer coisa é cartão, qualquer coisa é cartão. Se você não pode, eu não posso. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa controlada. Eu sou uma pessoa que quando eu vejo, falo, gente, não tem que dar dinheiro. É só passar esse negocinho luminoso, sim, bonitinho, e vai lá. Ai, que maravilha. Ou então assina o talão. Não. Se você não pode usar cheque nem talão, não usa. É tão simples. Guarda moeda, fica com os trocados na bolsa. Afinal, você vai comprar o quê? Um pão, um sorvete na rua, um salgado para comer? Mas se você está com o cartão ali, olha que blusa bonita, olha que sapato bonito, olha que não sei o que bonito. E vai passando cartão, Tem gente que não pode ter cartão de crédito. Se você é uma pessoa dessa, por favor, paga o que você deve e elimina esse cartão de crédito da sua vida. Se você é uma pessoa que não pode ter cheque, chega no banco, rasga tudo essas folhas, põe fogo e fala, eu não quero mais talão, corte isso aí. Você não pode, não tem condição. Um dia eu vou poder? Não sei. Se você melhorar, quem sabe você vai poder. Mas enquanto você não pode, você tem que se ajudar. É ou não é? Você tem que secar as brechas, fechar as brechas. Se você não pode, você não pode. Agora, voltemos. A primeira pessoa que você tem que buscar quando você está com um problema financeiro é Deus. Agora, por que as pessoas ficam endividadas? Porque compra. Olha que revelação que eu recebi agora. Gente, eu fico impressionado com as revelações que eu recebo. Por que tem dívida? Porque compra. Se você não compra, você não tem dívida. Se você não compra... Agora, vai me dizer que o teu Deus não te dá o suficiente para você pagar as suas necessidades. Só que não é só a necessidade que entra na sua casa. Entra o luxo que você não está podendo, entra aquilo que você não está podendo, aí você fica com peso de consciência. Aí fica mal. Não, estou mal, gastei, estou mal. Mas o que adianta? Já gastou. Agora tem que pagar. Agora, o que você precisa entender é o seguinte: está com problema financeiro? Não vá atrás de banco. Vai buscar em Deus em primeiro lugar. O banco é para você comprar mais. Quando você vai atrás do banco, você está falando, parcela aí porque eu estou a fim de gastar mais. Deixa eu entrar no especial porque eu estou a fim de gastar mais. Então a questão é, procure Deus em primeiro lugar. Essa mulher tinha certamente algumas alternativas, mas ela foi em quem podia ajudá-la. Ela honrou a Deus. Que as suas necessidades possam estar colocadas diante de Deus, e não diante de um ser humano, e não diante de uma instituição, mas diante de Deus. Que os seus problemas financeiros estejam diante de Deus. Eu quero construir minha casa, mas vai jantar 8 vezes fora, continua no mesmo padrão. Não está abaixando o padrão? Quando você vai construir a casa, você pode construir uma de João de Barro. Não abaixou o padrão? Faz alguma coisa para Deus olhar para você e dizer, minha filha, meu filho, eles estão realmente determinados a fazerem sacrifícios para poder plantar, semear, colocar ali, mas quer o mesmo padrão e quer conquistar. Quem que você está enganando? Não tem jeito. Então, o que o Filho de Deus precisa aprender? Que Deus tem que ser o primeiro a ser buscado e que você deve estar preparado para alguns imprevistos na sua vida.
É ou não é? Você vai lembrar que você tem que pagar o IPVA do carro em janeiro? Não, tem que começar a guardar em setembro, agosto, setembro. Daqui a pouco você já tem que começar a guardar o seu IPVA. Para depois você não ficar desesperado. Você tem que começar a poupar para você guardar. Porque você sabe que vai ser difícil, vai ser apertado. Outra coisa. Vencer o emocional. Aquela mulher, ela estava passando um momento muito difícil. Ela tinha perdido o marido, estava em crise financeira. Ela tinha que optar, dedicar-se ao chororô, dedicar-se à lamentação, ao sofrimento, ou dedicar-se a sanar a dívida. Qual foi a opção dela? Eu quero aproveitar essa porta aqui e dizer o seguinte: pessoas emocionalmente frágeis não prosperam. Por quê? Porque a fragilidade dela emocional não vai permitir com que ela se dedique a crescer e a prosperar. Ela sofre uma decepção, ela abandona o trabalho e ela vai sofrer. Ela sofre uma traição, ela abandona o trabalho e vai sofrer. Ela sofre, sei lá, está doente, recebeu uma notícia, ou alguém sofreu, ela abandona. Então, pessoas emocionalmente frágeis, elas têm dificuldade de prosperar. Por quê? Porque elas não conseguem entender que a emoção, a sensibilidade ao extremo, a emoção à flor da pele, não gera guerreiros, não adequa você para a batalha. Eu estou com a cabeça ruim porque eu briguei com a minha esposa. Saiu de casa, bate o pé, deixa a briga lá, depois você vai resolver. Por quê? Porque lá fora o seu trabalho precisa da sua atenção, da sua dedicação, da sua motivação. Não estou tendo cabeça. Não vai ter cabeça e nem bolso para guardar dinheiro, porque não vai entrar. É isso que você precisa entender. O seu emocional deve ser algo que deve estar em segundo lugar quando se trata de administração, de prosperidade. Por quê? Porque se você tiver um emocional fragilizado, você não vai ter cabeça, você não vai ter coração, você não vai ter visão, porque você está sensibilizado e você não vai prosperar. Por que alguns crentes lutam, e olha que eu não estou falando aqui nem de amargura, eu não estou falando de ressentimento, que isso trava a prosperidade assim, de uma maneira absoluta. Eu não estou falando nem disso, eu estou falando de pessoas que são sensíveis demais para a vida e que não conseguem colocar debaixo de um braço a emoção e seguir em frente e dizer: não, peraí, a minha vida precisa de mim, meu trabalho precisa de mim, meus negócios precisam de mim e eu preciso fazer aquilo que é minha responsabilidade. Então, o que acontece com os crentes? Eles ficam emocionalmente balançados e a vida deles financeira vão ruindo. Diga assim para o seu irmão: se você for frágil, você não é páreo para a vida. Deu para você entender? Pastora, mas eu tenho sentimento. Eu também tenho. Onde é que eles vão parar? No altar do Senhor. Levanta de madrugada, vai orar. Ali você clama, ali você chora, ali você derrama. Levantou, deitou, prostrou como um cordeiro, levanta como um leão. Vai cumprir, vai, para de preguiça. Levanta cedo, vai trabalhar, distrai a cabeça, vai te fazer bem. Estou mal, não estou conseguindo me concentrar. Ora. Coloca diante de Deus suas necessidades, seus problemas e vai trabalhar, vai fazer a vontade de Deus, vai honrar aquilo que Deus tem posto na sua mão, vai exercer mordomia. Aí fica lá esperando. Ela podia ter sentado na cadeira com os 2 filhos e ter dito assim: bom, meu marido servia a Deus, tá, e Deus sabe a situação que eu estou, então eu vou ficar esperando. E aí, Senhor, o Senhor não vai mandar ninguém aqui? Ela foi atrás. É isso que você precisa aprender a fazer. Quando o Senhor diz buscar, pedir, buscar e bater, Ele está falando de atitude, Ele está falando de ação. Ela foi buscar Deus, ela foi batalhar, ela foi clamar, ela foi bater a porta de Eliseu.
Então o que nós precisamos entender, a prosperidade tem mistérios. E prosperidade não é ser rico, prosperidade é você não ter falta de nada, você ter uma vida sossegada, você chegar na igreja e não ficar pensando em dívida, em cheque que vai cair, em cartão que você não tem dinheiro para pagar. Isso não é vida para crente. Crente tem que ter paz. A palavra do Senhor diz em Isaías que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Você tem que ter paz para dormir, para levantar, para comer. Você tem que ter paz para orar. A sua vida financeira deve estar de acordo com a sua vida espiritual. E por que não está? Essa mulher sofre o improviso, mas ela vai em Deus buscar a solução. Ela não ficou se martirizando, dizendo assim, Deus não está comigo mesmo. Onde esse viu, além de tirar meu marido, me deixou na pior fase da nossa vida conjugal. Estou endividada, vou perder meus filhos. Começou a murmurar, reclamar. Não, ela foi buscar em Deus. Quando você está numa situação financeira difícil, a pior coisa que você pode fazer por você é ficar reclamando e murmurando. A pior coisa que você faz é ficar reclamando e murmurando. É ficar falando mal. Já chegou outra conta. Mas como que não ia chegar? Você sabe que ia chegar. Outra conta chegou. Mas você sabe que ela chega todo mês. Adianta você ficar reclamando? Adianta você ficar murmurando? Ao invés de você, Senhor, me dê graça, me dê força, me dê sabedoria, me dê inteligência. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa, eu te peço. Me abençoa, Senhor. Me capacita, me ajuda. A oração, a busca, a colocar diante do Senhor a sua necessidade. Diga, eu entendi. Outra coisa. Meu marido, teu servo, morreu. E veio o credor, ela diz, para buscar os meus 2 filhos para serem escravos. Vou dizer de novo. Meu marido te servia ao Senhor, morreu. Diga comigo, dispensa. Você sabe por que ela foi bater a porta de Eliseu? Porque o marido dela não tinha deixado nenhuma herança financeira, mas deixou a ela uma herança espiritual. Dispensa. Quando você passa por uma situação de desafio, de conquista ou de embaraço, uma coisa de repente que acontece na sua vida, você tem dispensa diante de Deus. Deus, vê aí, quando é que eu deixei de ser fiel? Não, eu tenho dispensa. Senhor, vê aí, quando é que eu peguei a messe? Nunca peguei aquilo que me sobejava. Sempre foi parar na mão de quem precisava. Senhor, vê o que eu fiz com a minha administração da divisão. Sempre uma parte ia para quem não tinha. Dispensa. Se você tem dispensa, você tem autoridade para orar. Se você não tem dispensa, você não tem autoridade para orar. Ela tinha o quê? Dispensa. O marido havia investido no reino dos céus e ela foi em quem podia ajudá-la. Você precisa aprender a ter dispensa. Senhor, estou passando por uma situação difícil. Envia alguém para ter misericórdia de mim? O Senhor diz, mas peraí um pouquinho. Deixa eu ver, que número que é? 16. Tá bom. Peraí. Está escrito aqui que quando aquele irmão veio falar com você, ou você viu, você simplesmente, como diz lá em Deuteronômio, você fingiu que não estava entendendo. Peraí. Fidelidade na devoção, naquilo que se deve ao Senhor, diz meu oferta. Interessante, 2 meses, 3 meses fala. Quer enganar eu, não é enganar eu não. Voluntariedade, não tem. Não tem dispensa aqui não, hein? Tem nada para você tirar daqui. Nada, não tem nada para tirar dali. Ela foi tirar aquilo que havia investido e tinha direitos para isso. Você tem uma dispensa diante de Deus? Quando você passa por uma situação difícil, você bate o joelho no chão. Os filhos de Deus fazem fila para te abençoar. Todos querem te abençoar, porque você é um terreno fértil. Você é um terreno fértil. A palavra do Senhor diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você precisa ter dispensa.
Interessante que existem pessoas que elas acham que nunca vão passar uma dificuldade. Nunca. Porque elas simplesmente têm um salário fixo, ou trabalham em alguma instituição fixa, alguma coisa desse tipo. Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa fazer a sua dispensa diante de Deus, de fidelidade, de bondade, de voluntariedade, para que quando você precise, você chegue diante de Deus e diz: Senhor, olha aí, ela no caso, ela diz: meu marido te servia, eu sempre te servi, eu sempre fui fiel, olha aí o depósito que eu tenho diante de ti. Olha, Senhor, olha as pessoas que eu já ajudei, olha, vê aí classificação bondade, vê aí classificação fidelidade, vê aí classificação voluntariedade, vê aí, Senhor. Aí o Senhor olha: não, corretíssimo, certinho, correto, toma que é teu. Pergunta para o seu irmão: você tem reservas diante de Deus? Bondade, fidelidade e voluntariedade. Essas são as reservas que te autorizam a orar pedindo para Deus: me abençoe. Você sabe por que os crentes não recorrem a Deus? Alguns, porque não tem reserva. Eles sabem que não tem. Eles sabem que não tem, quando se embaraçam não pedem. Não conseguem, não tem cara, tá certo, uai. Como é que vai ter cara para pedir se não teve bondade, não ajudou ninguém, não teve voluntariedade, não teve fidelidade, ficou em dívida para com Deus? E aí? Quando vai orar para precisar, não tem nenhum depósito. Ela chega e diz assim: meu marido te servia, eu tenho um depósito aí, por isso que eu posso orar, por isso que eu posso pedir. Olha para o seu irmão e fala: você entendeu? Nesse primeiro versículo você vê, essa mulher não foi emocionalmente sensível, ela olhou para a ação que a vida dela precisava. Você olha para essa mulher e vê que ela tem um depósito diante de Deus e ela vai requerer esse milagre, esse depósito. Outra situação, ela estava em crise e a família não foi prudente. Israel passava uma crise financeira terrível e ela foi buscar Deus em primeiro lugar. Diga glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Eliseu lhe disse: que hei de fazer? O que eu vou fazer por você? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Era só o que ela tinha. Diga comigo: Deus não precisa de muito. Ele precisa do pouco, mas que seja com fé e obediência. Ela só tinha uma botija de azeite, era o que ela tinha. E aí, você aprende a ser fiel no pouco. Amém? Tá. Ganhava 5. Abaixou o salário. Ganha 3. Abaixa o nível de vida. Abaixa. Para que viver um padrão que já era? Já foi. Qual é o problema? Não precisa. Abaixa o nível. Aprende a abaixar o nível. Entra. Não, comia carne quantas vezes na semana? Não tem problema, o ovo substitui. Vamos administrar, vamos adequar. Outra coisa, tem gente que o salário dele vai tudo no mercado. É uma coisa para comer que é impressionante, nem precisa de tudo aquilo. Administra o mercado, administra a situação, administra tudo. Por quê? Porque é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus. O que ela disse? Eu não tenho nada em casa. Por quê? Estava endividada, estava em crise. Eu só tenho uma botija de azeite. Ser fiel no pouco que você tem. Deus não precisa que você tenha muito. Deus precisa que você valorize o que você tem. É isso que é necessário. Valorize o que você possui. Valorize o que você tem. Dê valor. Eu não estou falando de apego, eu não estou falando de idolatria, eu estou falando de você consagrar o que você tem ao Senhor e ser grato por aquilo e
fabricar o seu milagre, porque o milagre é construído, meu irmão. O milagre não vem do nada. Você precisa valorizar as coisas que você tem com contentamento. Eu estou precisando trocar o sofá, você disse. Só que agora você não pode. Joga uma manta nele, joga umas almofadas, põe, sei lá, uma coisinha que a mulher cuidadosa faz. Valoriza com gratidão. Seja grato naquilo que você tem. Seja grato. Mas eu quero aquilo, mas você não pode agora. Exercita a morte do eu. Por que muitas pessoas ficam endividadas? Por causa do eu, por causa da carne, por causa da vontade. E vai, e vai, e vai. Faz as contas, comece a marcar os seus gastos e faz as contas para você ver se não dava para você comprar um terreninho que tem parcela aí de R$400 por mês. Quantos R$400 vai para o ralo na tua vida? É sorvete, é pizzada, é não sei o que. Faz as contas para você ver. Dava para você pagar um terreninho de R$400 por mês. Mas lá no Cafundó do Judas. Mas o Cafundó do Judas um dia vai ficar mais no centro e você está investindo. Vou comprar um terreno lá não sei aonde. Vê lá, vê o quanto que você despende, que você poderia estar investindo. Mas não, é a barriga, é a vontade, é a comilança. Tem lá um pouquinho de arroz e feijão lá na panela, que dá para esquentar, para fazer um mexido. Tem lá um ovinho, não. Vamos pedir uma pizza. Não, peraí um pouquinho. Além de te fazer mal, te engordar, a comida da tua casa é muito melhor. Você não sabia disso? A comida que você faz é muito melhor do que qualquer outra coisa. A administração. Outra coisa. Estou falando agora com os crentes. Presta atenção, para dormir. Toma um leite, vai dormir. Principalmente você que está chegando nos 40. Você gosta de ficar comendo pastel frito, de comer pizza, isso faz mal. Toma um leite, come uma bolachinha, um pão. Você não pode tomar leite, toma um chá. Não gosto de leite, qualquer coisa. Mas não faz isso com a sua finança. Faz as contas, quanto é que você gasta por mês, despendendo tudo isso. E aí vai diante de Deus, chorar porque está apertado. Está apertado por quê? Porque não soube administrar. Não, tem gente que ele não é feliz se ele não comer fora. Ele não é feliz se ele não tiver. Acomode-se às coisas mais simples. Acomode-se às coisas mais simples. Você precisa adequar o seu orçamento dentro do teu planejado. Adeque o seu orçamento. Isso agrada a Deus. Esse equilíbrio, essa sabedoria, adeque, faça isso. Isso agrada ao Senhor. Isso agrada a Deus. Diga, eu entendi. O milagre é a partir do que você tem. Você ora ao Senhor para te prosperar. Você quer um milagre, mas você não administra o que Deus tem te dado. Deus vai te dar mais? Deus só abençoa quem é abençoado. E quem é abençoado não despende de uma maneira negligente aquilo que Deus tem dado. Outra coisa, agora eu vou pegar. Tem mulher que tem uma preguiça de fazer comida. É tudo comprado pronto. É uma preguiça que parece coisa do inferno. Tem que fazer uma oração, tem que fazer uma situação para perder isso aí. Eu não tenho tempo. Mentira. Tem tempo. Mas é que é mais fácil, né? Como é que é? Pega lá o negocinho. O homem já conhece a voz. É o endereço tal. É isso mesmo, pode mandar aí. É o mesmo pedido. O porquê? Não deixa uma coisa adiantada. Um feijão cozido, vai lá eu dar dica, né? Uma salada pronta. Compra um pé de alface, lava ele inteirinho, porque tem preguiça de ficar lavando. Lava ele inteirinho uma hora que você tem tempo. Cozinha algumas coisas. Pelo amor de Deus. É ou não é? Irmão, se você tiver um fogão bom, troca o seu fogão. Um fogão bom, você faz o almoço em meia hora. A Rita consegue bater 20 minutos. Eu faço um almoço, cozinho meu feijão,
faço tudo. Eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de legume. Eu faço 2, 3 legumes, salada em meia hora. Você pode, meia hora está lá almoçando. Ó. Minha família está aqui, meia hora você está almoçando. Um fogão bom, você precisa mais do quê? Você não precisa mais de nada. Hã? Agora, o que vai fazer? Hã? Você vai fazer o quê? Eu faço um desafio. Põe no lápis o que você gasta, que você não precisava estar gastando. Põe no lápis para você ver. Se não dá para você pagar uma prestaçãozinha de um terreno aí, ó, tá as placas aí, ó, a partir de 200 não sei de quanto, mesmo que for 400, põe mais 100 reais, eu gasto 300 de porcaria, põe mais 100 reais. Hã? Compra alguma coisa, pelo menos o teu dinheiro não está indo em porcaria, o teu dinheiro está indo no investimento. É isso que você precisa entender, isso agrada a Deus, isso agrada a Deus. O vício do crente atual agora é fast food, comida rápida. Hã? É comida rápida. Eu sei que tem irmã que está torcendo aí no banco, fala, pastora, passa logo, faz passar, Senhor, faz passar essa unção aí, de cozinha, de comida, eu não aguento mais escutar isso aí. E o marido, continua, Senhor, fala, Deus. E aí, quem que é que o anjo vai ouvir, hã? Quem o anjo vai ouvir? Vamos lá. Milagre a partir do que se tem. Valorize o que você tem. Se amole o que você tem. Hã? Versículo de número 3. Vamos lá. Então disse ele. Primeira atitude dela. O milagre precisa de espaço. O milagre precisa de sonhos. O milagre precisa de pessoas ativas. O milagre precisa de vasilhas vazias. O que são vasilhas vazias? É aquilo que o ser humano proporciona para Deus operar. Você quer construir uma casa, mas você não sonha, você não planeja, você não ora, você não faz por onde? Você não tem vasilhas vazias. Como é que Deus vai encher se não tem vasilhas vazias? O que são vasilhas vazias? São recipientes humanos no coração, no espiritual, na vida cotidiana, na boa administração, na economia. Ó Senhor, vasilha vazia, ó, eu guardei esse mês 150 reais não é nada. Vai 12 vezes de 150 reais para ver se não é nada. Quantas torneiras para uma casa você não compra com 150 reais? Dá para comprar 2, dá simples. Dá ou não dá? Mas é que 150 reais não vale nada. Claro que vale. Claro que vale. Vasilhas vazias, o que é? É aquilo que você coloca, você economiza. Você fala, Deus está aqui, ó, para o Senhor operar. Agora multiplica o que eu tenho. Deus não multiplica o que você não tem. Você não tem fé, Deus não vai multiplicar a fé, não. Você não tem graça, você não tem amor, você não tem convicção, Deus só multiplica o que você tem. Então, se você tem administração, Deus vai multiplicar o que você tem. Senhor, está aqui, ó, eu estou administrando, eu estou economizando, eu estou fazendo adequadamente. Essa é a minha vasilha vazia. É o lugar para o Senhor operar. É pouquinho, Senhor, diante daquilo que eu preciso. Mas eu não preciso do que não. O que eu preciso está aqui. E eu preciso do Senhor nesse pouco. É o que me basta. Amém? Você crê em milagre? Só que o milagre precisa de vasilha vazia. E a vasilha vazia é o espaço que você vai dar. É o espaço que você vai dar. Eu fico livre, eu ganho livre 1.000 reais, 800, sei lá, um salário mínimo, 700 e pouco. Tá, e eu ando a pé. Livre de tudo, o que você faz? Compra roupa, sapato. Vê aí com os irmãos, compra um carrinho, paga uma prestaçãozinha. Olha, compra um carrinho, compra uma mobilete, compra uma moto, uma bis, sei lá o quê. Mas compra alguma coisinha. Compra alguma coisinha. Ou então põe uma roda no teu sapato. É ou não é? Compra alguma coisinha. Mas despende tudo. Vai lá, compra alguma coisinha. Faz lá uma maneira. Mas eu não tenho entrada.
Você não tem entrada hoje, você não vai ter entrada amanhã, você não vai ter entrada daqui a um ano. Mas se você guardar, você gasta, vai lá com, sei lá o quê, 300, 400 reais, sobrou 300. Você guarda, vai guardando, guardando. No fim do ano você tem a entrada. Tem entrada, ó, 3 mil, agora eu posso. Agora se nunca guardar, meu irmão, não vai ter entrada, nem meio, nem saída, nunca. Não vai ter nunca. Por quê? Olha, fica desanimado. Não, vai lá, aprende a economizar, aprende a administrar. Você pergunta para as irmãs que trabalham, não estou dizendo todas. Irmã, pergunta para as irmãs que trabalham. Irmã, o que você faz com o seu dinheiro? Não sei. Não, vai me dizer que o seu dinheiro vai em maquiagem, roupa e sapato. Eu acho que é, porque não faço nada com o dinheiro. Não faço nada. Mas pera um pouquinho, você trabalha... Não, eu falo a verdade, ia ter preguiça de trabalhar para comprar essas coisas. Você trabalha para comprar roupa, sapato, maquiagem, brinco, sei lá o quê? Meu Deus, mas isso aí não dá vigor, não dá motivação, por isso você trabalha desanimado. Hã? Você tem que trabalhar por uma coisa consistente. O que a palavra do Senhor diz? Tem que ter vasilhas vazias, espaço, atitude humana, para Deus poder operar. Porque se não tiver atitude humana, Deus não opera. O milagre é a partir do que você tem. Olha na Bíblia, não é a partir do que você não tem. Você tem e consagra aquilo. Ó Senhor, eu tenho 100 reais, me abençoa, Pai. Me ajuda a continuar guardando. Outro mês, Deus vai te abençoando e aqui e ali. Mas não tem vasilha vazia, não tem lugar. 100 reais, o que é 100 reais? Vou torrar isso aqui, vou gastar. Não tem vasilha vazia, não tem lugar para o milagre acontecer. O milagre busca o pouco que você tem. É pouco, mas é sagrado. É pouco, mas é abençoado. E Deus vai te abençoar naquele pouco que você tem. Diga amém. Ele manda ela pedir vasilhas vazias, ele diz assim, não poucas. Pede bastante, estou te dando uma sugestão. Versículo 4. Ele diz assim, antes de nós lermos o 4, diz, lugar para multiplicação. Acomode-se ao pouco, Deus te colocará no muito. Mas eu já tenho quase 50 anos. Nunca é tarde para recomeçar. Começa do pouco, batalha, Deus é fiel, é o Deus da restituição. Demorou 10 anos, perdeu, Deus restitui em 1 ano, Ele é poderoso. Versículo 4, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte em que estiver cheia. Também chame as vizinhas que emprestaram as vasilhas, chame a comadre, o compadre, o pai, a mãe, todo mundo para ver o seu milagre. Está escrito isso aí? Crente que tem língua grande, nem fez o negócio, nem já está falando, esparramando para tudo. Eu vou fazer, quietinho, silêncio, segredado. Entra você na tua casa, junto com os teus filhos, com quem você tem comunhão, e ali o milagre vai acontecer. Por quê? Quando Jesus foi curar a filha de Jairo, ele mandou tirar todo mundo, tira todos esses especuladores daqui. Põe só, eu, o pai e a mãe, Pedro, Tiago, João e eu e a menina. Só quem tem fé e só quem quer que o milagre aconteça. Mas não, fica falando para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. Aí o milagre não acontece. Uma necessidade de ficar falando da sua situação financeira. Mas é porque está mal, então vai ficar mais mal ainda. Porque quanto mais você fala, mais existem pessoas que gostam que você está mal financeiramente. E conta, eu vou comprar isso, eu vou trocar aquilo, eu vou fazer aquilo, e nunca faz nada. Os invejosos ficam tudo em cima, e a Bíblia diz assim que não há sentimento mais poderoso do que inveja. Você precisa aprender a guardar segredos da sua vida. Depois que a pessoa viu, não, isso aí é coisa de Deus. Mas irmão, não vamos ficar atido nisso aí não, vamos ater nisso, vamos falar de outras coisas. Isso aí é coisa material, Deus deu, abençoa. Não fica, que eu comprei, que eu troquei, parecendo um bobão. Não, meu irmão, Deus deu, pronto, vai partir para outra, vai partir para outra, vai partir para outra.
É assim que você tem que fazer. Entra na tua casa, fecha a porta, você e teus filhos. Nada de comadre, nada de vizinho, nada de nada. Segredo. Você pode ver as pessoas que prosperam. São pessoas que falam um pouco de si. Não falam quase nada de si mesmo. A não ser quando confiam na parte que está ouvindo. Na parte da audição do outro lado, não conta, não revela, não fala. Agora aqueles que ficam falando, um dia eu vou montar não sei o quê, só se for montar cavalo, porque não monta nada. Fica falando que vai montar, só se for montar cavalo, porque nunca monta nada. Fica falando, eu vou montar isso, vou montar aquilo outro. Nunca monta nada, fica falando para todo mundo. É ou não é? Você precisa aprender a fechar a tua porta. Fecha a tua porta. Escuta, quanto você ganha? Você está querendo me ajudar a aumentar meu salário? É isso que você está querendo? Não, só estou perguntando. Não te interessa, irmão, quanto é que eu ganho, hein? Porque você vai... Quanto você vai dar? Você falar que você vai pôr aí mais uns 500 aí, eu até que te falo quanto que eu ganho. Mas você tem alguma coisa a ver com isso? Meu estado, se você quiser ajudar, eu até falo. Mas se você não quiser ajudar, você cuida da tua vida, que eu cuido da minha. É ou não é? Aí tem um aumento, conta para todo mundo. O dinheiro mingua, conta para todo mundo. Jesus amado, que carência é essa do crente? De querer ficar falando para os outros, comentando. Uma hora choraminga, outra hora conta, outra hora fala demais e assim vai. Fecha a sua porta, ali você ora, ali que o milagre vai acontecer. Quando alguém souber, o que vai acontecer? Olha que bênção, bênção de Deus para a glória do Senhor. Amém? Bom, ele disse, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Se estiver cheia, você vai pôr na parte e vai trazendo vasilhas. Partiu o versículo 5, pois dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Diga obediência. Olha para o seu irmão e diga, o milagre você não entende. Tem gente que não serve para o milagre, porque ele é tão metódico, ele é tão perfeccionista, que ele atrapalha o anjo. Ele não consegue confiar, ele não consegue, o Senhor diz vai, mas Senhor, como que o Senhor vai fazer? O como é com Deus, a obediência é sua. Vai que eu te abençoo, vai. Mas os crentes também eufóricos gostam de ouvir eu falar isso. Olha lá, você não está deixando? Mas você não tem nem dinheiro para pagar o IPVA desse carro. Mas você não está escutando a pastora falar? Que é para mim ir, para mim fazer. Ô, irmão, não torce o que eu estou falando, não. Eu estou falando de você trazer o seu milagre, de você abençoar o seu pouco. Não estou falando para você dar um passo maior que a perna, não. Teve gente que já falou que eu mandei largar de marido por que você está largando? Porque a senhora falou lá. Eu falei? Que jeito que eu falei? A senhora falou, você que tem que fazer o que tem que fazer, faça. Eu falei, eu falei para você? Eu estava esperando uma resposta. E a senhora falou. Falei, Senhor, tenha misericórdia dessa pobre alma aqui, que eu estou mal. É o seguinte, de onde é que o milagre vem? Daquilo que você tem. E o que você tem que fazer? Ter fé, obedecer à direção de Deus e não do seu coração. Eu senti que vai dar certo, eu senti que eu vou fazer, Espera aí um pouquinho. Vai conversar com uma pessoa espiritual e com visão, para ver o que ela diz a respeito disso aí que você vai fazer. Ela, se for de Deus, vai dizer, dá certo. Se não for, não entra que é fria, não vai dar certo. Não vai funcionar, não vai dar certo. Mas tem tudo para dar certo. Mas o fracasso tem cheiro. Assim como o sucesso tem cheiro. Eu consigo sentir o cheiro do sucesso do negócio e o cheiro do fracasso do negócio. Quando o negócio vai dar na água, meu irmão, não teima. Não tema que é para fechar e fecha mesmo. Mas tem gente que é teimoso. Ele sente e o Senhor diz assim para ele, vai que eu não vou. E ele vai que eu não vou. Você quer ir? Então vai, mas eu não vou.
E aí, como é que faz? Você traz vasilhas vazias e ali Deus vai te prosperar com aquilo que você tem. Olha para o seu irmão e fala assim: sócio, eu já tenho um. Quem é teu sócio? Fala o nome dele. Esse é o seu sócio, é Jesus. Agora, se quiser outro, você arrisca aí, meu irmão. Não põe eu na fogueira, não. Você arrisca. Seu sócio é o Senhor Jesus. Esse é o sócio que dá certo. Essa é a sociedade que funciona. Aí se você falar para mim uma sociedade que deu certo, eu posso até acreditar em alguma sociedade que deu certo. Se você contar para mim o testemunho, eu posso até acreditar. Mas sócio é Jesus. Ele é o seu sócio. Ele é aquele que vai te abençoar. Ele é aquele que vai te abençoar. O que ela fez? Ela obedeceu porque tinha fé. Só consegue obedecer quem tem fé. Quem não tem fé não obedece. Entendeu? E o milagre é a partir daí. Versículo 6. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma, e o azeite parou. Diga, o azeite não acaba, ele para. Diga, a bênção não acaba, ela para. Quando você está conformado com o que você tem, não sonha mais, não tem planos, não se esforça, fica lá naquela pasmaceira, naquele batidão, está passando dificuldade, está vendo a família passar dificuldade, mas não tem vasilha vazia, não busca Deus, o que acontece? A bênção para. Por quê? Porque a bênção, o milagre acontece onde existe vasilhas vazias, onde existe ações humanas, onde existe projetos humanos, sonhos, onde você convida a Deus dizendo: Senhor, vem, porque eu sonho, eu quero, eu faço as coisas acontecerem, a minha parte não é do Senhor, e a minha parte o Senhor não vai fazer. Eu sabendo disso, eu faço a minha. Vasilhas vazias é a sua parte que cabe você fazer. Fica lá de braço cruzado esperando. O princípio é pequeno. Toda pessoa que prospera, o princípio é pequeno, mas ela foi fiel no princípio, e Deus vai acrescentando. Aí as pessoas olham para você e dizem assim: eu quero ser próspero igual você. Pega o carrinho de feira lá e vai começar igual: o sol quente, não sei o que, então, é isso aí, meu filho. É isso aí que acontece. O que nós precisamos entender? A fidelidade, a obediência no pouco, a fé no pouco. Pessoas que, eu não estou falando de contentamento, estou falando de pessoas conformadas. Pessoas conformadas não prosperam. Tudo está bom. Rasgou o sofá, senta no chão. A mesa quebrou, não, vamos fazer piquenique. Não tem importância. Tudo está bom. Não tem vasilhas vazias. Eu não estou falando de gratidão. A gratidão tem que existir, mas não o conformismo com a situação, porque se ela estiver ruim, sem vasilhas vazias, ela vai piorar, não vai melhorar. Engraçado, eu vou na igreja, eu busco a Deus, minha situação não melhora, mas não vai melhorar, ela só vai piorar, porque situações que melhoram são vasilhas vazias, são pessoas que obedecem a Deus, que creem em Deus, que fazem aquilo que a palavra manda. Essas são pessoas que vão galgar uma carreira próspera e abençoada. Deu para você entender? Continuando. O azeite parou, o azeite não acabou, a bênção não acaba. A bênção para quando não se tem mais vasilhas vazias, quando as pessoas se amoldam à situação. Para nós encerrarmos, versículo 7. O milagre para quando não há mais espaço para ele. Eu vou te falar, dar um conselho para você. Você que olha para a sua vida, sua situação financeira, e você diz: tá bom, estou lá com os carrinhos lá, que faz entrega, um exemplo, uma firma, e não sei o que, está entrando, está pagando, não está devendo nada, tá bom.
o diabo olha, e alvo parado é o que o diabo gosta. Não tem sonhos, não tem projeto, não tem sacrifício, não tem abnegação, estagnou, o diabo vai montar no seu cangote e a coisa vai piorar. Por quê? Porque estagnação é o que Satanás gosta. Deus quer que você tenha vasilhas vazias. O que são? São atitudes humanas, espaço para o milagre acontecer, para a multiplicação se dar. É isso que Deus quer. Deus quer que você sonhe, Deus quer que você melhore, Deus quer que você, eu já administro bem, administre melhor ainda, eu já economizo, economize mais ainda, eu já sou fiel, seja mais fiel ainda, eu sou uma pessoa bondosa, seja mais bondoso, mais voluntário ainda, melhore a sua situação. Versículo 7, o conselho de Deus para os crentes. E ela fez saber o homem de Deus. Diga, é Deus quem tem que dizer o que eu faço com a minha prosperidade. Você quer falir? É só você administrar o que Deus está te dando. Administre sem a direção de Deus, você vai falir. A administração é Deus quem dá para você. Não queira administrar a sua prosperidade a seu bel prazer, da sua maneira. A administração é Deus. Deus, eu devo comprar mais um carro para a firma? É Deus, é Deus. Comprou, consagra, Senhor, é seu. Senhor, agora eu devo. Não, você não deve, você paga esse primeiro. Você paga esse primeiro. Então tá bom, Senhor, então tá bom. Porque ficou animadão, quer comprar já uma frota inteira. É Deus quem te dá conselhos. Você nunca perderá se você ouvir os conselhos do Senhor, compreender os sinais de Deus. Deus vai continuar a te abençoar se você for criterioso em dizer: Senhor, aqui está o que o Senhor me abençoou. O Senhor disse a ela o seguinte: primeiro, negocie a sua bênção. Vai e vende o azeite. Deus abençoa você a ganhar. Você tem que ser sábio para negociar. Se você não serve para ser vendedor, não seja. Se você não serve para vender, porque tem gente que ele não serve para vender, então não seja. Tem casal que o marido pega as finanças faz assim, murcha. A mulher pegou a finança vai embora. Ou o contrário. A mulher pega a finança murcha. O marido pega a finança vai embora. Você tem que descobrir qual de vocês dois que tem a mão abençoada. Isso eu sempre explico para vocês. Você precisa descobrir quem tem a administração, a bênção da administração para abençoar a família. O Senhor disse a ela: vai e negocia o azeite. Ou seja, saiba administrar as coisas que Deus tem te dado. Negócio errado quem faz é gente tola. Viu? Gostou? Vai sondar, vai pesquisar. Eu vou andar. Está tendo dinheiro para jogar fora? Vai andar sim. Você vai andar, vai pesquisar, vai ver se lá nessas internet da vida vende mais barato. Vai ver, vai. Mas eu não preciso disso. Não precisa. Você não precisa economizar. Você não precisa economizar. Todos precisam fazer a administração da economia. Diga, eu entendi. Você administra o que você tem, vende o seu azeite, olha para o teu irmão e diga: paga a tua dívida. Filha, compra uma... Não, primeiro você paga a tua dívida. Eu estou endividado, como que se agrada a Deus? Eu vou pagar minha dívida, eu vou limpar meu nome, eu vou tirar meu nome do Serasa, eu vou tirar meu nome do SPC, eu vou pagar aquele agiota, eu vou pagar agora. Eu vou comer arroz, feijão e ovo, mas eu vou pagar. Você já imaginou um crente orando, diz Tiago, dizendo: Senhor, olha o meu devedor lá, por isso que não vai para frente. Eu vou pagar a minha dívida, eu vou pagar os meus credores. Vai, paga o que você deve. Coisa mais frequente no crente é a inadimplência.
Quando o irmão vai fazer um negócio com o outro, eu falo assim, ó, cuidado. Cuidado, porque tem irmão que ele confunde. Porque irmão, ele acha que tem tudo na faixa. Que tem que fazer em 34 pagamentos, que tem que não sei o quê, mas você não é irmão? Ô, sou irmão, mas eu tenho fome, eu tenho filho, eu como, eu sobrevivo. Espera aí um pouquinho. Hã? É ou não é? Tem gente que... Você tem que ter muito cuidado quando você faz negócio com crente. Muito cuidado quando você faz negócio com crente. Porque crente é perigoso, meu irmão. Agora, o filho de Deus, o cristão, não. O cristão, ele paga até o último centavo que ele te deve. Ele te paga, ele é justo, ele é correto. Agora, tem uns crentes por aí que você tem que tomar cuidado. Aí você vai ficar escandalizado, né? Ah, eu estou escandalizado. Quem mandou você fazer negócio? Hã? Quem mandou? Ah, eu fiquei escandalizado. Escandalizado. Que escandalizado? Hã? Cuidado. Cuidado quando você vai vender. Cuidado. Já paguei um monte de conta que o povo quer fazer escândalo ali na porta da igreja. O diácono chega. Pastor, ó, tem um homem fazendo escândalo porque fulano de tal comprou. Pergunta lá quanto que é. Fazer escândalo na porta da igreja. Fazer o quê? Você tem que pagar. Tem que pagar. Não paga. Ô, irmã, paga a dívida. Eu não tenho. Então, por que comprou, meu irmão? Por que comprou? Não tem, não compra. Hã? E aí? Agora, o que você tem que fazer? Pague a sua dívida. Você está devendo, você paga. Porque o outro precisa. O outro precisa do dinheiro. Então, você tem que pagar. Olha para o teu irmão e diga, paga a sua dívida. Crente não pode ser endividado. Crente não pode dever para os outros. Crente não pode ficar devendo para as pessoas que precisam do dinheiro. Crente tem que pagar a dívida. Fala de novo para ele, para ver se entra na cachola dele. Paga a sua dívida. Paga a sua dívida, meu irmão. Isso é de Deus, isso é cristianismo. Hã? Paga a sua dívida, para de gastar. Vai sobrar, você vai pagar o que você deve. Aí ele diz assim, pague a sua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Olhe para o seu irmão e diga, você tem que viver do milagre que Deus tem te dado. Deus tem te abençoado para que você viva do teu milagre. Deus nos abençoa para que vivamos do nosso milagre. Depois você vai criar os seus filhos daquilo que sobrar. Porque tem que sobrar. Não pode dever para os outros. Tem que pagar a dívida. E depois que pagar a dívida, você vai viver do resto. Da bênção de Deus para a sua vida. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Quando você sabe administrar suas finanças, você agrada o coração de Deus. Eu quero fazer um desafio para você. Começa a marcar tudo que você não precisa. Marca tudo que você compra, tudo saiu, você põe. Um cachorro quente, um refrigerante. Um refrigerante. Vai lá pegar um refrigerante de graça, ver se alguém te dá refrigerante de graça. Então você anota. Aí você vai ver. Nota tudo assim, umas bolinhas vermelhas, tudo que foi inútil. É mesmo, dá para pagar um terreninho. Eu lanço esse desafio para você. Faz para você ver. Vai lá. Hã? Vai lá. Vai lá para você ver. Se não dá. Tudo que você é desnecessário. Eu não estou falando para você ser avarento. Não. Estou falando para você pegar uma promoção de salsicha e comer salsicha o mês inteiro. Não estou falando isso aí. Hã? E nem pegar oferta de frango, 90 centavos o frango. Você estoca a geladeira de frango. Aí teus filhos pegam a versão de frango, nunca mais vão comer frango na vida. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da sabedoria em administrar aquilo que Deus tem te dado. Viu? Administra, aprenda a administrar aquilo que o Senhor tem te dado. Aprenda a valorizar as coisas que Deus tem te dado. Tenha depósitos diante de Deus. Seja fiel naquilo que Deus tem te abençoado. Seja fiel naquilo que Deus tem te dado. Amém?